It's a kind of magic. Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Sem Classe Podcast. Nesta segunda-feira, a gente está gravando numa sexta-feira chuvosa e um pouco com frio. Eu não sei como é que vai ser essa segunda, mas boa sorte aí, gente. Boa sorte para mais uma semana. Eu estou aqui, meu nome é Igor. Já peço para você, se inscrever, curtir e comentar. Quem está ouvindo no YouTube, compartilhar também. E quem está ouvindo no Spotify ou outras mídias de streaming, segue a gente não só nessa plataforma, mas também na do Instagram, para você ver as nossas postagens e comentar por lá, já que não tem como comentar pelo Spotify. E, bom, eu estou com meu amigo Igor sou eu, pô. Estou com meu amigo Gerson. Tá chovendo aí? Aqui não tá chovendo. Tá chovendo? Tá ventando pra caramba. Ah, mas é porque o pinheiro da minha rua aqui é muito grande, então qualquer ventinho é muito, né? Mas enfim, hoje a gente veio falar sobre um nicho muito específico, que inclusive até tinha informado no primeiro episódio do SAG que a gente ia falar. E temos um especialista desse assunto, né, Gerson? Vai falar sobre Magic. O jeito de dizer é especialista de porra nenhuma. É o famoso intelectual da puta que pariu, mas no caso é o intelectual do Magic. A gente vai falar sobre Magic, mas não numa questão de falar sobre a situação apenas, mas também tirar dúvidas. Porque eu, e assim como algumas pessoas provavelmente que estão escutando esse episódio, não sabe o que é Magic, ou sabe, mas não sabe como funciona. Eu, no caso, eu sei o que é Magic, eu sei mais ou menos como funciona, mas de resto nada. Então, esse vídeo é basicamente pra gente dar pro Gerson explicar pra vocês o que é Magic, como funciona Magic e onde está, não direi a graça, mas onde é que tá o grande clique, sabe, do que é esse jogo. Mas pra começar, já queria fazer aquela pergunta que todo professor de filosofia faz, né? O que é a filosofia? Então, o que é Magic, Gerson? Magic the Gathering é um card game feito há bastante tempo, só que não, ao qual a intenção era um grupo de amigos montar um card game que ficasse não necessariamente famoso, mas que fosse divertido de se jogar, ao qual no início, como era um grupo de matemáticos, dependia muito da matemática para a vitória. Hoje em dia tá meio diferente. Mas o principal fator é o gathering, que é o jogar junto. Que isso é a grande graça do jogo. Inclusive, as minhas experiências de Magic foram 3. 2 delas foram o famoso X1, né? 1 contra 1. E teve outra que eu não quero errar o nome, mas eu acho que era Commander. Pode me corrigir. Naquela vez que a gente jogou umas 5 pessoas na mesa, e realmente foi mais divertido que jogar 1 contra 1, apesar de como na época eu era menos que um iniciante, eu tava de gaiato no navio ali, basicamente, eu não entendi muito, mas foi divertido jogar porque o jogo empolga e as pessoas que jogam, elas não... Claro, depende de alguns, mas elas não estão muito lá para vencer o jogo. Inclusive, é uma coisa que... como é que é? Como o Commander não é um formato sancionado, a maioria que tá lá não entende. Simplesmente você morre. O que acontece? Não nesse ponto, é que assim, existem os formatos aos quais a Wizards of the Coast, a empresa que faz as cartas, diz, esses aqui são os válidos, que é o Standard, onde só vale as cartas do ano atual e do ano passado, onde tu pode jogar num formato só com as cartas de lançamento. E isso geralmente é o que vai pro campeonato mundial. Tipo, o pessoal consegue jogar campeonatos e coisas. Existe o moderno, que eu não... Vai me falhar a idade das cartas, mas eu lembro que pega até Magic Origins, que é uma coleção que lançou em 2000. Alguma coisa. Mas o fator de que
o Commander ser um formato não sancionado é porque ele é um formato que foi criado por juízes, não pela própria empresa. Porque enquanto eles estavam fazendo a curadoria das partidas, chegava no meio, eles ficavam, pô, dava pra gente estar fazendo alguma coisa, né? E daí eles inventaram um modo onde podiam todas as cartas, e daí, tipo, tu podia ficar se divertindo. Claro, com o tempo começou a vir regras, e hoje em dia tem um comitê que cuida das regras e dos banimentos. Mas, então não é bagunça. Mas o que acontece? Commander é conhecido por ser uma coleção, um modo de jogo que vale todas as coleções. Então, abre precedentes para alguém usar cartas muito antigas e muito caras, como também abre precedente para tu pegar aquela carta antiga que ninguém quer de 5 centavos e, pô, vou usar isso no meu deck. Sim. E até, inclusive, uma coisa que eu queria até tirar dúvida, porque eu acho que provavelmente quem está escutando também tá com essa dúvida, de basicamente, a pergunta, acho que a pergunta que eu fiz, acho que 3 vezes já, e dessas 3 vezes eu recebi a resposta diferente, mas era basicamente como que funciona um jogo de Magic. Porque é o seguinte, tu disse que a questão básica do início, né, era basicamente utilizando muitos números, né, e claro, quando você ouve isso, jogo de carta que precisa de jogos matemáticos, usar muita matemática, você vai pensar, pô, não é a minha, né? Mas quando você olha alguém jogando, não parece, né? Existe um cuidado em não só das regras, mas também um cuidado de diversão, né? A pessoa ela não vai ficar lá o tempo inteiro calculando o que vai fazer. Mas às vezes se perde, porque existem essas regras que são as básicas, as regras básicas que o iniciante que nunca jogou um card game ou já jogou um card game e acha que é parecido a Yu-Gi-Oh!, né? E aí entra meio que de é igual a Yu-Gi-Oh! E na verdade não é. Como é que funciona? 4 estrelas aqui no início da partida, peraí. Mas o ponto é que é assim, ó. Existem 7 tipos de carta, só que vamos focar primeiro em criatura e terreno. Terreno é o que vai ter o logo ou de uma planície, floresta, ilha, pântano ou montanha. Esses 5 tipos de cores do Magic. Esses terrenos, tu vai colocar no campo uma a cada turno e girar ela para canalizar essa mana para ti. Aí tu vai ter 1 de mana. Aí tu pode gastar uma criatura com 1 de mana. Turno 2, se tu tiver 2 de mana, tu faz uma de 2. E assim indo. O ponto que, muita gente acaba se complicando é quando alguém dá para um iniciante um deck de 2 cores ou mais. Porque é a pior coisa que tu pode fazer, porque tu já tem que explicar que ele tem que botar um terreno por turno, girar para fazer a mana, e daí tu vai lá e dá um de 2 cores, que ele precisa de uma cor específica para fazer uma magia. Não é que fica chato, mas é que fica mais difícil de entender. E ainda tem que contar um pouco com a sorte de sair o terreno do seu baralho, né? Porque também tem essa questão de tu comprar, e é muito inclusive é uma coisa que talvez pro iniciante que vá jogar, vá pensar que não, às vezes não é o seu problema. O problema não é tu. O problema é que às vezes o baralho não sai do jeito que tu quer. Tanto que, por exemplo, realmente. eu ganhei a minha primeira partida de Magic, que eu ganhei com um amigo nosso que também joga Magic há muito tempo e conhece o Magic. Eu ganhei basicamente porque eu tive mais sorte. Eu tirei mais terreno do baralho. E quando veio, eu tinha muito terreno e tinha uma criatura que poderia acabar com o jogo dele, enquanto ele só pegava criaturas do baralho, mas não tinha terreno para poder colocar ele para jogo. Então, meio que eu basicamente ganhei desse jeito. Mas, só assim, para explicando,
partidas são mais dinâmicas que isso, né, Gerson? Tipo, não é o tempo inteiro você ficar nessa guarda-guarda, você pode também mudar a sua estratégia para pelo menos ter uma dinâmica um pouco mais interessante. Pra quem tá querendo iniciar no mundo de Magic, assim, eu recomendo Magic Arena. A economia lá é meio quebrada? Bastante. Mas ele é bem intuitivo, assim, na hora de te ensinar a jogar. E tem um tutorial. O tutorial é muito bem trabalhado. Só que o ponto principal de lá é que quando tu vai trabalhar com deck, uma coisa que existe, e eu tava até vendo esses dias sobre essa matéria, sinergia, que é uma palavra assim que se tu tá começando com pouco tempo tu vai acabar ouvindo ela, é tu saber balancear o deck. E aí vem, tem pessoas que gostam de ficar descendo todo tipo de criatura e atacando todo turno. Essas vão usar várias criaturas que custam pouca mana pra só, eu casto bicho e te bato. Ah, legal. Aí no outro turno eu casto mana, bicho, bato. Mana, bicho, bato. Mana, bicho, bato. Claro, existe uma coisa chamada enjoo de invocação. Quando uma criatura entra, a não ser que ela tenha a habilidade ímpeto, ela não pode atacar quando entra. Mas o truque desses decks geralmente é usar dessas criaturas que têm ímpeto pra já castar, bater e ficar nisso pra ter a vitória não garantida, mas mais rápida. Sim. E digamos assim, até inclusive é uma coisa que eu vou perguntar porque eu sei um pouquinho, um pedaço da lógica, mas só para quem está escutando, existem cores no jogo, né? Cartas com cores, e essas cores elas meio que seguem uma certa linha de jogo, certa linha de personagens e bom, a temática. E eu gostaria que tu explicasse o que, de uma maneira resumida, basicamente, se puder, né? Porque como pode ser um pouco mais complexo que isso. Quais são as diferenças de cada cor e o que dá para, o que não pode se fazer com essas cores, né? Em estilo de jogo, ou seja, não só estilo de jogo, mas também em mistura, porque como tu mesmo disse, dá para misturar cartas, cores no seu deck. Se tu jogar só de branco, tu vai geralmente ser o cara que vai dar buffs e deixar tuas criaturas maiores. Porém, tu não vai comprar carta, porque todas as cartas que tem compre uma carta, mas tem que fazer tal coisa, que geralmente é uma coisa negativa. Azul é o contrário. Tu vai sempre comprar carta, só que pra buffar a criatura geralmente é o contrário. Tipo, tu vai diminuir a criatura, aí tu vai jogar na do oponente. Vai diminuir, por exemplo, transforme a criatura em um sapo 1/1, porque basicamente o azul é quem mexe mais com magias, assim. O branco mexe não tanto com criaturas quanto o verde. O verde é o cara que é da natureza, então tu vai geralmente buscar terreno pra ter mais de um terreno baixado por turno, e quando tiver bastante mana, descer uns bichos gigantes, que ele não precisa ser buffado, ele já é grande por natureza. O vermelho, ele fica dando danozinho. Isso é uma coisa horrível que a Wizards fez, porque antigamente ele era o cara que comprava a carta e descartava. Só que com o passar do tempo eles viram que isso acabava trazendo um demérito pro jogo, porque tinha gente que jogava com a estratégia combo, que é uma coisa com a eu não sou muito fã, que é com 2 cartas tu combina e usando os efeitos e defeitos da carta tu consegue ganhar o jogo. É uma coisa que em alguns casos é banido, em outros não, e como o vermelho comprava e descartava a carta, tu comprava praticamente o deck inteiro e era igual a Exódio. Achou? Acabou. Inclusive, eu até gostaria de fazer uma outra indicação de um canal que eu já mencionei, que é o Fazendo Nerdice, onde ele basicamente, como ele é um jogador de Magic, ele conta muitas histórias que é muito bom para quem tá começando, porque primeiro que ela tem o efeito de empolgar a pessoa, né? Você se sente empolgado porque as histórias são boas, elas são tipo
fantásticas no seu meio de um jogo, de um card game. Segundo, você entende um pouco mais, né? Porque, claro, a gente está tentando fazer uma explicação um pouco resumida. No caso dos vídeos do Elba, do Fazendo Nerdice, é um pouco mais dissecado, talvez um pouco mais demorado os vídeos, mas meio que dúvidas você não vai ter. E, como eu disse, vai muito mais na história. Tanto que tem um vídeo, eu comecei esse canal com um vídeo do Justin Long, se eu não me engano que é o nome. Que é um jogador famoso por não ser, digamos assim, não era trapaça, mas honesto. ele Era trapaça. é honesto. Sim, é trapaça, mas Muitas hoje em das dia... regras de hoje em dia foram feitas por causa dele. Pois é. É porque, assim, o pessoal tem que entender que o Justin Long chegou numa época, assim, falando assim como um total leigo, e provavelmente eu vou errar e o Gerson vai me corrigir, mas ele basicamente chegou onde as regras ainda elas estavam sendo adaptadas. Porque ainda era um jogo legal, as pessoas jogavam, mas existiam janelas. Era um criado por 5 amigos, tipo, não tinha muita regra, não tinha muita coisa. Exato, tipo, essas janelas existiam e as pessoas escolhiam não usar, porque, bom, isso aqui eu posso acabar com o jogo. No caso do Justin Long, como existia a competição, ele usava essas janelas. E ele usou tantas janelas que basicamente o Magic ficou uma casa descancarada. Então, meio que... Não é só janelas, eu diria cadeiras também. Cadeiras. Inclusive, não é só na questão das regras, né? Era que, assim, o jogo, quando é formato de campeonato, geralmente é X1. É um contra o outro. Ele subia em cima da cadeira e ficava xingando de tudo quanto era possível o oponente, até que ele se irritasse. Porque tem alguma coisa que fale que eu não posso xingar o coleguinha que eu estou enfrentando? Não. Que eu possa xingar a mãe do coleguinha ou qualquer outra coisa? Na época não tinha. Então ele se aproveitava para fazer isso e desconcentrar quem estava jogando. E muito menos subir na cadeira. Que é uma coisa que... sabe, essa coisa... Eu acho que assim... Tipo, ele é sim um FDP. Isso ninguém pode negar. Mas não pode negar que... Cara, é meio genial. Eu não tô dizendo que as pessoas deviam fazer. Especial pra vir sempre as mesmas cartas na mão dele. Pois é. Inclusive, até queria explicar pro pessoal, pode até me corrigir, Gerson, mas assim, não é igual a um jogo, esse card game não é igual a um pif, onde você embaralha e você pega as cartas do mesmo baralho. É o seu baralho, você vai pegar as cartas que tu escolheu, só que do jeito que tu vai embaralhar vai vir de ordem separada. Se não, meu filho, não tem nem como pegar a carta. Aí o cara embaralha e leva a tua carta pra casa. Só pra avisar, porque talvez as pessoas... Eu queria avisar, inclusive, essa parte de levar a carta pra casa. Antigamente pegava. Literalmente. Porque, assim, existe uma temática azul que é ganha o controle da criatura-alvo. Isso, hoje em dia, tu entende que tu pega o controle da criatura enquanto aquilo ali tá anexado. Antigamente... nada dizia contra que era ganhe o controle da criatura alvo pra ti. Então a pessoa usava um deck disso, pegava a tua carta e ia embora. Justin Long fez isso? Não ele, mas as regras antigas eram assim. É assim. Pra ver como o lendário não ter regra faz com que, né? O caos seja... É um caos, tipo assim, por exemplo, eu acho maneiro quando você não gasta dinheiro. Tipo assim, você tá roubando uma carta que você não gastou nada, só que agora você tá gastando. Você leva com dinheiro, você tá lidando com o pessoal gastando pra ter um deck legal, não dá pra fazer isso. Apesar de legal, você pode contar a lenda de, olha, eu consegui essa carta numa partida e, pô, essa carta é lendária, eu peguei ela, mas assim, não foi porque o jogo deixava, e sim que a regra não ela dava específica. Inclusive, uma das coisas que eu acho genial do Justin, que, tipo, ele não... Teoricamente, ele não fez nada de errado. Ele só fez uma coisa... Teoricamente, né, moço? Não, tipo, porque, digamos assim, ó, vamos imaginar, eu subo na cadeira num torneio. É errado?
Olha, Não, a parte da cadeira não, a parte dos xingamentos é. Não, mas A é que parte tá. da cadeira é que eu menos encrenco. Não, mas, pô, pelo amor de Deus, ó, pensa bem. Você sobe na cadeira e fica cara a cara com o maluco, você vai achar no mínimo estranho. Você vai se sentir intimidado. Porque o cara é piroca da cabeça. Ele faz isso, não é normal. Até aí o cara fazendo cosplay de Death Note, que seja. O importante é que ele não fique me xingando a partida inteira. Sim, claro. Aí é que tá, tipo, por exemplo, existem essas regras e, tipo, a pessoa muda. Você bota pra xingar e aí, por exemplo, você pode usar o xingamento onde não tá na regra. Aí eu acho que o Justin Long, o bom dele é que ele fez aquilo pra que hoje em dia ninguém faça de novo. E até acho que é um comentário que até o Elba falou no vídeo dele. Que tipo, sim, ele foi um filho da puta, mas se ele não fosse filho da puta, esse jogo ia ser uma merda nesses quesitos, porque ninguém foi louco ou um babaca o bastante pra testar os limites do jogo. Por exemplo, bastante. Pois é, tipo, tu disse da questão de embaralhar e tu meio que basicamente organizar teu jogo pra tu sair na vantagem. É uma coisa que todo jogador de qualquer jogo de carta faz. Só que meio que não existe uma regra. Basicamente é uma coisa moral. Todo mundo sabe que você não vai fazer isso. Mas tem gente que faz. Agora, quando se trata de um jogo, de um card game, onde você tem o seu baralho, onde você já vem montado, e você já tem uma jogada montada na cabeça, você precisa de uma regra. Você não pode simplesmente deixar no ímpeto de tipo, vamos contar com a bondade de todos os jogadores. Inclusive, eu até queria te comentar sobre essa questão de jogadores, porque ainda existem regras que devem ser criadas por causa que existem jogadores babacas, ou pelo menos jogadores que não que são babacas, mas eles utilizam uma certa manha que não que seja infalível, mas prejudica o jogo para quem tá jogando. Tem tipos de magia, por exemplo, é que assim, cada temporada lança. Cada ano lança umas 4. A cada 3 meses lança uma temporada nova. Essa temporada conta uma história, vem um conjunto de cartas e todos os produtos a qual a Wizard tenta vender, tentando criar lucro nisso. O que acontece? Nessa temporada, a tentativa é que cada uma tem uma temática nova. E em Renascer de Zendika, teve uma criatura conhecida como Cascudos alguma coisa. Toda vez que entrar um terreno, tu cria uma cópia dele, que tem a mesma habilidade. Então, entrou um terreno, são 2. Entrou outro terreno, 4. 8, 16. Acredita que tem gente que joga com essa criatura só pra tentar crachar o computador do amiguinho? Meu Deus. Sem contar que tem os problemas de tradução do Magic Arena, ao qual eu recomendo jogar em inglês, ou não pisarem no histórico, porque lá o pessoal usa um Planeswalker que é como se fosse um outro player, porque a teoria é que nós somos Planeswalkers comandando uma mesa, porque é como se fosse uma batalha de magos, assim, onde a gente está usando as criaturas, que é o nosso batalhão, e nossas mágicas, nossos feitiços e tudo, nossos artefatos, tudo a favor da nossa vitória. Basicamente tem um Planeswalker, que é, na lore, alguém que consegue viajar de um planeta ao outro, por isso Planes. O Nicol Bolas, eu não lembro de qual coleção específica, mas toda vez que tu usar uma das habilidades dele, é como se desse Alt F4 no teu computador se tu não tá em inglês. Meu Deus, mas é um ajuste simples teoricamente a se fazer. É simples. O problema é que essa carta tá desde o início que o Magic Arena foi criado e até agora nada foi feito. E também tem a questão de, tipo, a empresa ela meio que ela tem que se importar com os players daquela região em si que tá usando aquela linguagem. Exato. Inclusive uma coisa que até que eu gostaria de te perguntar, porque tu mesmo já citou no SAG a questão do jogador de Magic que quase ganhou
mais uma vez, o Campeonato Mundial de Magic, e ele é brasileiro. E a gente já teve um professor de inglês que foi 3 vezes campeão brasileiro de Magic. Então meio que é legal porque que o Magic ele é grande, pero tu pode ver alguns jogadores assim, normalmente, porque não que seja estrelismo, mas sim que são jogadores acessíveis, digamos assim. E como a comunidade ela é bastante, não tô dizendo, posso estar falando merda, mas ele é um pouco unido, digamos assim. Mais do que, sei lá, alguns jogos como Yu-Gi-Oh, por exemplo. Não, eu tô fazendo essa piadinha porque existe uma piada interna de comparação de Yu-Gi-Oh, mas eu sei que não é a mesma coisa, mas eu só tô te zoando, pelo amor de Deus. Mas Não, é que é igual uma coisa que todo mundo diz. Tipo, todo mundo que compara Yu-Gi-Oh! Geralmente tu já sabe que é piada. Porque quem compara com Pokémon TCG sabe que é o melhor exemplo de card game que, tipo, o Magic podia se inspirar. Porque é quase a mesma coisa. O sistema de mana é parecido, o sistema de summonagem é diferente. Só que a integração do Pokémon em relação ao tu comprar o produto e poder levar pro online é incrível. Inclusive brinco. Mas é que um fator do Pokémon que é incrível é, por exemplo, eu comprei um ursinho do Pikachu. Vai estar um código nele. Se tu for no Magic Online, tu vai ter a carta do Pikachu. Caraca. Agora, no Magic, tipo, não tem isso. Se tu comprar uma carta, a não ser que seja em booster, tu não consegue levar para online. E se tu comprar uma carta online, tu não leva ela pra vida real. Que coisa. Sem contar que um fator que é exatamente o gathering do jogo, o Magic Arena não traz. Tu não pode trocar carta. Tu comprou a carta, tu não gostou da carta, parabéns, você vai ter que ficar com ela para sempre. Porque não tem como trocar ou vender ou fazer alguma coisa. É uma coisa que todo mundo reclama do Magic Arena, é isso. Tipo, tu fica muito preso ao formato. Já no Magic Online tem a moeda fixa, que é o Tix, onde lá sim, tu pode vender, trocar, fazer negociação com outros players. Eu não sei porque eu nunca joguei, mas tipo, dizem que apesar da plataforma ser antiga, é muito bom. Mas nessa questão que tu falou das vendas, né, é interessante porque meio que se cria um núcleo, né, uma comunidade bastante unida. E como a gente já tinha citado, de que tem aquele problema que o Magic talvez às vezes não dá uma olhada muito para os brasileiros, assim, na questão da língua mesmo, só na questão de tradução e arrumar um bug no site deles. Qual é a relação entre os jogadores brasileiros e, assim, eu não cito só os pro players, mas sim jogadores casuais como tu ou seus amigos? Qual é a relação que vocês sentem, por exemplo, a cada lançamento ou a cada mudança de regra ou alguma coisinha que eles não ajustam e que pode respingar no jogador brasileiro? Existe alguma coisa a reclamar ou tá tudo bem? Assim, é meio que uma aflição, muitas vezes, porque o jogo em si, ele tá sempre em plena evolução. Só que dá tristeza, tipo, por exemplo, quando eles lançam um formato que é chamado de Power Creep. Em todo jogo de carta tem esse nome. Que é quando é uma carta tão forte que é como se o resto da coleção inteira não valesse nada. Quando isso acontece é bem triste, mas, assim, pro pessoal que é novo, não é que... vocês vão entender. Não é que a coleção é ruim, mas é que a carta é tão boa que tu não presta atenção no resto. Então o preço daquela carta é alto e o resto é baixo. Então, nesse ponto, ao mesmo tempo que o Magic fica desnivelado quando acontece isso, é a melhor temporada para um player novato. Porque todas as cartas do Standard ou de outros formatos vão estar baratas. Então, por isso que ao mesmo tempo que o jogo pode estar, às vezes, quebrado para quem é pro player, porque, por exemplo, lança Regavan, eu vou ter que tirar 500 pila do bolso para uma carta, só que para quem é novato, olha, o resto da coleção fica
pô, por que essas cartas estão tudo centavos? É por causa do Regavan. Todo mundo só tem olhos para uma carta só. E esquece do resto. Então, esse é um ponto do Magic que é um problema e ao mesmo tempo uma solução. Porque vai deixando o Magic barato. E como eles não sabem trabalhar tão bem com a moeda, já que não são eles quem fazem os preços e sim os lojistas, demanda muitos problemas. Porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos eu vou comprar uma carta, ela é $1. Só que essa carta que é $1 lá, aqui é mais do que R$5. Aí tu fica, essa carta tá meio cara, né, pra uma carta. Aí geralmente acaba espantando as pessoas. Só que quando tem essas coleções assim, quem tá chegando agora é perfeito, porque tu joga, por exemplo, eu quero jogar de lobo, aí tu vê que lobo é um tipo de criatura que não é todo mundo que gosta. Então, tem bastante no mercado, ninguém quer, o preço cai. Então, assim, para quem tá começando, é muito questão de... Se tu tá começando sem ter visão nenhuma, pesquisar um pouquinho antes de entrar. Saber se um deck básico vale a pena, não pelo preço, mas se tu vai se divertir. E para quem já tá há algum tempo, tomar cuidado com essas invenções da empresa, porque o jogo é bom, mas a empresa tenta e retenta estragar. Complicado. Mas falando assim, já que a gente tá chegando perto do final, eu queria só fazer uma pergunta. O jogo tá bom? Tipo, no momento agora, dos modos que já chegaram, as cartas que vieram nesses últimos lançamentos, o jogo tá bom? Se existe alguma pedra no sapato que tu tá sentindo, ou que algum player pode estar sentindo na hora de jogar, não só na questão de comprar, tu já falou, mas na questão de jogar, de alguns jogadores usarem cartas que talvez não é para usar ou são banidas, porque como tu mesmo disse, quando tu tá em Commander você pode fazer algumas coisas que no evento, talvez no jogo que vale a pena não possa usar, né? Sim, mas esse é o ponto do Commander. O Commander é o melhor exemplo de Gathering, porque Commander é assim, ó. Ele tem as regras próprias e como ele não é feito pela Wizard, as regras são feitas por outros players. Não necessariamente, tipo, tu e a pessoa tá jogando na tua frente, mas tem um comitê que faz isso. Aí, nesse comitê, tipo, tem as cartas que são banidas. Aí é uma coisa que tem que cuidar, porque tem gente que inventa de usar. Então, fique esperto. É um tipo de gente que, tipo, a não ser que te avise primeiro e tu possa dizer não é de boa índole quando a pessoa vem mal intencionada. E esse é o ponto, tipo, tu conhecer com quem tu tá jogando é bom. Tu ir com os amigos, assim, se divertir. Porque, por exemplo, é bem chato quando tu tá sozinho e tu tá numa roda de pessoas que tu não faz a mínima ideia, o que curtem, o que conversam, que tipo de deck estão usando. Mas o principal é que, tipo, quando tu tá com os amigos, tu tem alguém pra te apoiar e ao mesmo tempo se divertir com ele. Então, é por isso que eventos como Open House, que é de graça, a premissa é que é de graça, é pago, mas a premissa é que é de graça. Porque tu ganha meio baralho, 30 cartas, contando terrenos, criaturas e magias, ao qual tu pode usar na partida contra todo mundo. Tipo, dependendo do placar, formato suíço, o que significa que é X1 até melhor de 3, com 5 players diferentes. Aí o teu placar, vê se tu vai ganhar premiação ou não, dependendo do local, rola sorteio de alguma coisa. É divertido, é bem divertido. E não necessariamente por tu ganhar uma premiação, mas por esse negócio de tu tá lá junto com os teus amigos, se divertindo, conhecendo pessoas novas e se divertindo junto, sabe? E no Commander é uma coisa mais fechada, eu diria. Porque nesse ponto de vista, tu até vai acontecer, mas daí tu tem que não estar jogando em casa. Eu tô indo na casa dos meus amigos, tô jogando, tô me divertindo com eles.
Agora, quando tu vai em loja, tipo, vai acontecer isso também, claro, com uma frequência um pouquinho menor, porque não é todo mundo que joga o formato. Mas é divertido quando acontece, sabe? Tu descobre cartas novas, descobre estratégias novas. Às vezes alguém aparece com uma carta e tu fica, caramba, eu nunca tinha visto essa carta na minha vida, sabe? Às vezes, tecnicamente, tu nem joga. Tu tá com as cartas na mão, mas não tá jogando. Tá mais conversando do que jogando. Exato. Isso acontece muitas vezes. E assim, não é um defeito. Eu acho que é uma solução. Porque quando tu tá jogando... Eu já tentei uma vez jogar competitivo, foi uma coisa muito legal. É um ambiente completamente sério, ao qual todo mundo tá completamente compenetrado no que tá tentando fazer. E, assim, eu não gosto. Eu prefiro estar rindo, me divertindo, curtindo, cantando enquanto tô junto com o pessoal. Então, é legal. É bem legal. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Mas eu acho que é basicamente isso, né, Gerson? Não tem muito mais que a gente falar. Eu espero que quem não conhece muito Magic ou quer conhecer Magic, mas ainda não sabe muita coisa, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. E, né, como o próprio Gerson disse, ver na sua cidade, né, porque eu não sei onde você mora, então basicamente toda cidade tem alguma lojinha nerd, vamos dizer assim. Então, Exato. Provavelmente tem jogadores de Magic lá. E provavelmente vai ser um grupo teoricamente acolhedor. Porque Magic porque, cara, às vezes dá a sensação de que Magic é uma sociedade alternativa. Porque você não dá um pila que aquela pessoa vai jogar Magic. Aí quando tu vê, ele não só joga Magic, como ele é uma pessoa muito conhecida no meio do Magic. E você pensa, uau, o universo Magic é esse nível. O melhor exemplo é o Game Nights, que é um canal no YouTube que faz jogos de Commander. Esses dias eles trouxeram o Post Malone. Post Malone joga Magic, essa eu não sabia. Os dois atores principais do Cobra Kai. Eu digo principais por causa que eu não vi Cobra Kai. Então, seria com o Igor saber se é ou não. Não, isso aí eu não vi. Eu tenho que perguntar pro meu Dino, que ele adora Cobra Kai. Tem que dar uma perguntada lá. Mas, pô, tu vê, se procurar mais, você vai achar. Se pesquisar, eu tenho certeza, se tu pesquisar no Google agora, tu vai ficar de boca aberta. Porque são pessoas que tu pensa, nem ferrando. Porque todo mundo diz que já jogou D&D, porque agora é moda. Mas Magic é uma coisa que talvez tu vai se sentir muito mais surpreso. Não que o jogo ele seja parecendo com um nicho, mas tu vai se surpreender com a popularidade e vai dar aquele feeling de como é que eu não tô jogando esse jogo? Como eu nunca vi esse jogo? Sabe? Aquela sensação de que uau, ninguém me contou, né? Então é bem legal, gente. Vai dar uma testada, assista os vídeos, os caras que a gente recomendou pra vocês. E se tiver um amigo que joga, dessa dar uma jogada, porque provavelmente ele vai conhecer outras pessoas que jogam Magic. E só pede pra ele pegar leve e na hora dos ensinamentos e se divirtam. E outra coisa, se tu vê que tu tá com 7 cartas na mão, tá errado. Ele vai te vencer. Tá certo. Não. A gente tava usando 9 na primeira. Ué? E ele ficou com 9 e eu fiquei com 7. Mas 7 é o limite. Não, mas ele usou mais cartas. Não existe isso. Ele usou, já. Da próxima vez xinga ele. Pois é, então tem que usar. Ó, gente, tem que ficar ligado com o número de cartas aí. Tem que ficar ligado, senão os caras te dão uma rasteira, velho. É que assim, é igual o início da musiquinha do Uno. Cada jogador com 7 cartas se arruma. A parte do objetivo é ficar com nenhuma, não é não. Mas, tipo, esse início é regra, é lei. Você tem que ter 7 cartas no início da mão. Se não tiver, você reclama. Mas enfim, se tu tiver num jogo oficial, a lendária frase, chama o juiz. Chama o juiz. Mas é isso, gente. Escutem vídeos e falou. Comam mais vegetais e falou.